volta, terceiro bloco do Antenados, nós já estamos falando sobre Moisés e Arão. E o meu entendimento, eu acho que do telespectador até esse momento é, o ministério de Arão é servir a Moisés. O pastor Martinho aqui falou no começo, você não é boca de Deus, você é boca de Moisés. E num certo ponto do relacionamento da história deles, Arão, influenciado talvez pela sua irmã mais velha, se acha tão bom quanto ou até melhor do que Moisés e procura alguma brecha para poder detonar ele e tomar a sua posição. Muitas pessoas enxergam nisso, que esse foi o maior erro da vida de Arão. André, eu acho que não era nem tomar, não. Eu acho que não era nem tomar, não. Eu acho que eles esvaziaram um pouco a autoridade, porque, na verdade, quem controla tudo sozinho, eles esperavam ser um trio, e quem controla tudo sozinho é Moisés. Eu penso que a ideia não é tomar, ele não tem essa estrutura para isso. Ele poderia ter exercido isso lá no bezerro, mas ele lá fracassou. Então, eu acredito o seguinte, que ali é muito mais esvaziar, porque tem gente que não tem poder para levar. Uma vez aconteceu isso comigo, um camarada começou a se mostrar muito coisa, eu falei assim, eu vou me licenciar, vou entregar a igreja para você. Aí quando ele caiu em si, falou, pastor, não faz isso não. Eu falei, mas você não quer? Ele só queria dividir o poder ou esvaziar o poder. Aqui Moisés era centralizador, Jetro deixa isso bem claro. Quando Jetro vai até ele... Ele era centralizador. Mas bom, obediente, aceitou o conselho. Aí Jetro falou, Moisés, ó, tu vai morrer, tu vai ter um infarto, aí você vai cair... Por quê? Porque ele resolvia desde briga de galinha até os conflitos, por causa de galinha, até os conflitos maiores. Até a briga de marido e mulher. Isso acontece hoje dentro das igrejas. Tem pastor que ele quer escolher até o hino que a CIB vai cantar. Ele quer estar a par de tudo, e ele tem que delegar. Ele tem que dividir o peso do fardo, que o fardo é grande. Outra coisa, eu entendo que Arão cumpriu o papel dele e cumpriu muito bem. Teve falha? Teve. Toda liderança tem falha, ou toda subliderança tem falha. Ninguém é perfeito. O único problema de Arão é que em determinado momento ele quis ser Moisés. E isso nós temos visto muito hoje em dia. Pessoas que foram chamadas como Arão estão querendo ser Moisés. Às vezes a pessoa ele prega bem, quando ele canta a igreja se alegra, quando ele prega há um avivamento. Ele aí pensa, o demônio vai no ouvido dele. Mais do que o pastor. O pastor, às vezes, eu tive um pastor que era semi-analfabeto, foi o melhor pastor que eu já tive. Era um homem simples, mas ele tinha o carisma, ele tinha a chamada. O princípio é a chamada. Selo de Deus. Ele tinha o selo de Deus sobre ele. Você pode pregar muito, você pode ser catedrático, fazer faculdade. Meu filho, se não tiver a chamada, não adianta. Vou repetir, ninguém aprende a ser líder. A pessoa nasce ser líder. Ela pode aperfeiçoar uma liderança. Ela pode trazer subsídios que vai complementar aquela liderança. Ela pode fazer uma faculdade de psicologia, ela pode aprender... A liderança espiritual não é acadêmica. Não é acadêmica. Se aprende em faculdade, é o carisma, já nasce com ele. E outra coisa, Deus é soberano. E Deus, ele nunca usa as vias normais para cumprir os seus desígnios. Deus nunca usa a via humana, ele sempre usa as vias... Ele chama Abraão e Sara já com uma idade avançada para criar uma nação. Ele fala, Abraão, vou fazer de ti uma grande nação, mas eu estou em final de carreira, eu já estou atravessando o cabo da Boa Esperança. Mas Deus fala, mas é você que vai ser uma grande nação. E Deus chama Moisés, que ficou anos e anos fora do conflito, da escravidão, e talvez foi visto como alguém... Moisés é um outro colega meu, quando ele vai em Portugal, como ele está muitos anos no Brasil, quando ele vai em Portugal, ele é brasileiro. Os portugueses tratam ele como brasileiro. E quando ele está no Brasil, ele é português. Então ele tem uma crise de identidade. Moisés, ele era visto como egípcio pelo povo dele e era visto como hebreu pelos egípcios. Ele tinha uma crise de identidade. Arão vem cumprir, e muito bem. De novo eu falo, a Bíblia diz que cada um fique na posição a qual foi chamado. Eu já tive pastores auxiliares, excelentes pastores auxiliares. Em determinado momento eles cismaram de ser pastor presidente. Abriram um ministério e quebraram a cara. Eu trabalhei como eu fui gerente de venda, e às vezes nós ficávamos fazendo análise de vendedor para promover a supervisor. Supervisor é um cargo de liderança. E eu tinha excelentes vendedores, e às vezes o diretor falava assim, vamos promover fulano? Eu falava, não. Mas ele é um excelente vendedor, ele bate cota, ele vende todo o portfólio de produto, ele cumpre a meta. Eu falei, amém. Ele é bom como vendedor, mas ele é ruim como líder. Ele é fraco, ele não tem posição, ele não tem aspecto da liderança. Arão falhou como líder. Moisés, ele ficou como líder ali no lugar de Moisés e ouviu a voz do povo e fez o que o povo quis. É igual essa história, a voz do povo é a voz de Deus. E não era a voz de Deus. E eu queria dizer para vocês o seguinte, um dos atos, Arão fica marcado. Aquele ato é um dos atos mais abomináveis, considerado prostituição, adultério. E a frase que Arão diz quando faz o bezerro, ele toma o buril, ele prepara o bezerro, ele diz para o povo, eis aí
o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Quando ele tinha ouvido Deus, por isso eu questiono essa questão de que foi Deus... Ele deu legalismo, ele poderia dizer, eu vou fazer esse bezerro, mas eu abomino, eu vou fazer por pressão de vocês. Mas ele mesmo deu legalismo como sacerdote, ele mesmo e depois lançou a desculpa dele a Moisés é exatamente essa, é fraco. Então eu quero dizer o seguinte, o caráter, vamos falar de caráter. Caráter, ele mostra ser fraco de caráter. É o texto que diz, se tu fores frouxo no dia da angústia, meu irmão, no dia que você é pressionado, no dia em que as pessoas exigem de você. Eu vivi um momento desse, fizeram uma assembleia, reuniu todo mundo lá, passei por uma situação complicada. E aí, nessa situação complicada, teve um grupo que resolveu colocar, pastor não vai comparecer à reunião. Eu li provérbio e disse, sabe por que eu estou aqui? Porque eu não sou frouxo. Ok? Eu estou aqui porque eu sou sujeito homem. Homem de Deus e sujeito homem. Eu estou aqui para vocês me questionarem. Eu queria refletir sobre a questão do relacionamento entre eles, porque a motivação é falsa. A motivação de Arão e Miriam é inveja. Exatamente o que eles queriam é difícil avaliar, mas claramente é a inveja. Mas apesar disso, eles superam. E eles caminham. E eles vão até o final juntos. Né? E isso que é legal no relacionamento. Então, apesar de uma divergência absurda e muito séria, porque a gente está falando, tem um monte de gente ouvindo a gente, relacionamentos que a pessoa se sentiu traída, se sentiu machucada, ofendida. E quanto mais você gosta de uma pessoa, mais você sente, mais é dolorido. Mas apesar disso, você vê, nesse próprio capítulo diz assim, Moisés era o homem mais manso da terra. Então veja que ele permite o perdão, Arão se retrata, Arão pede perdão e eles continuam a caminhar. Isso é muito legal no relacionamento. Um relacionamento de muitos conflitos, mas que vão até o final da jornada. Muitos até chegam a falar que talvez uma das maiores razões, a única razão pela qual eles conseguiram caminhar depois, é por causa dos laços de sangue. Que de alguma forma também eu vejo a importância, mas eu consigo ver na caminhada ministerial de muitas pessoas conflitos tão grandes quanto esse, de questão de rebeldia mesmo, e depois Deus... Houve o perdão de alguma Deus vai... eu tenho hoje dois pastores que estão caminhando comigo, que participaram em 2005 para 2006 de uma rebelião que houve no meu ministério. Eu até questionei muito Deus, porque eu sempre fui pastor auxiliar, meu pastor estava muito velho, houve uma tentativa de rebelião e eu me coloquei como escudo para o meu pastor. E disse para a turma na época, enquanto eu estiver aqui, vocês não vão fazer isso. E aí houve todo um processo de afastamento, porque eu era pela legalidade. Eu achava que a igreja deveria escolher o sucessor e não um grupo com manipulação por causa de poder. Mas esses pastores voltaram. Eu tive um infarto devido a toda aquela pressão, então eles vão no hospital, me pedem perdão, e aí eu os restauro. Hoje um dirige uma congregação, o outro já passou por esse processo de congregação, e não há nenhuma suspeita. O próprio comportamento deles não me deu a oportunidade de suspeitar deles de que eles iriam fazer novamente. Por quê? Porque eles foram inflados por alguém, eles foram colocados por alguém que olhou e disse assim, tudo começou primeiro com um carro, né? Eu tive um acidente e aí recebi um carro para andar com o carro. Espalhou-se a conversa de que o carro tinha sido doado para a igreja e que o pastor tinha se apoderado do carro. Eu fiz uma santa ceia geral e devolvi o carro ao irmão que me emprestou o carro por 9 meses. O carro era da esposa dele. Quando eu pude comprar o carro, eu devolvi. Aí aquele negócio, aquele mal-estar acabou, mas no carro não foi dado para a igreja? Como é que o pastor está devolvendo? Quando você poderia perguntar, era muito fácil. Depois surgiu uma outra situação. Surgiu uma situação em que o pastor estava dando cobertura ao pecado de um outro obreiro. Eu falei, olha, primeiro é o seguinte, eu conversei com um, negou. A pessoa acusada também negou. Eu falei, vem cá, temos duas negativas. Esposo de uma também nega. Esposa do outro nega. Eu falei, os casais interessados dizem que não sabem dessa história. Ninguém desconfia de ninguém, ninguém viu ninguém. Mas tinha um grupo que queria colocar nas minhas costas. Ou seja, aquele casal nem sequer dormiu, mas eu era culpado por eles terem dormido, sem terem dormido. André, você falou da questão que eles depois lá na frente voltaram a se unir. Mas, poxa vida, Deus chamou Miriam e falou para ela assim, ó, lepra. Moisés vai, show de bola, como o pastor aí, mesmo caso, intercede por ela e falou assim, tudo bem, você interceder, eu vou por você, hein? Mas vai ficar 7 dias guardadinho no quartinho ali. E a caminhada para. Tu imagina o que passa na cabeça de Arão? Pô, a mulher ficou leprosa. Eu vou nessa onda? É melhor recuar. Às vezes, no ministério... O problema do ministério é complicado, porque você ensina a pessoa, você ensina, e quando a pessoa se acha mais ou menos, é todo o back
quer ser cantor principal. É todo presbítero que quer ser pastor. O cara é porteiro, vira diácono. É todo zagueiro quer ser artilheiro. Todo zagueiro quer ser artilheiro, isso aí. Então, no ministério, trazendo isso para os nossos dias, para o ministério, ninguém quer ser vice. O cara quer estar na frente. E às vezes Deus chamou ele para ser Arão, não para ser Moisés. Não, mas a gente tem uma situação muito mais grave. O Miles Monroe, pregando num grande congresso de líder, ele disse assim, o camarada é auxiliar de trabalho, ele se sente infeliz, e diz assim, eu só vou ser feliz quando eu for diácono. Aí ele vai a diácono, depois ele começa a se sentir infeliz, só vou ser feliz depois que eu for presbítero. E ele depois chega a presbítero e diz, eu vou ser feliz se eu for pastor. Vai a pastor, só vou ser feliz se eu for presidente. Ele vira presidente, ele falou, eu só vou ser feliz se for bispo. E aí ele se torna bispo. Depois ele fica, eu só vou ser feliz se eu for apóstolo. Aí ele falou, Jason, onde é que vocês vão parar? Porque, na verdade, a insatisfação... Paulo fala sobre se contentar. O que falta hoje é contentamento. Você foi chamado para ser auxiliar de trabalho ou diácono. Nós não temos mais diácono, presbítero. É uma função em extinção, porque todo mundo quer ser pastor. E quando chega pastor, quer abrir portinha, quer ser presidente. Não, pastor não, agora é apóstolo. Meu pastor Martinho, sabe, quem está em casa, os pastores, auxiliares que estão em casa, eu queria ser pastor auxiliar. Tem coisa menor do que isso, cara? 4 meses eu abri mão doente pro meu vice-presidente. Né? O cara vira apóstolo. Quando ele vem e tá feliz, eu queria ser eu tô atrás de um pastor presidente para me ser auxiliar. André, eu tô com um pastor meu aqui, testemunha. Tem pastores que se satisfazem, não é uma generalização. Não, eu estou com bons pastores. Eu estou com um pastor meu aqui que é testemunha. Eu vivi uma situação de enfermidade e... Parei 4 meses do ministério, chamei meu vice-presidente, eu tenho 52 anos, ele tem 38 anos, entreguei para ele e disse para ele, meu médico me disse que eu tinha que me afastar de 80% das atividades, abrir mão de 80% das atividades, senão eu morreria em 2 anos. E aí eu chamei o meu vice e disse para ele assim, se eu não melhorar em 1 ano, você é o presidente. Reuni a igreja, fiz uma assembleia e aí passei para ele o trabalho. Deus me permitiu voltar 4 meses depois. O que eu fiz? Morre, rapaz. Fui para Galo Branco, fui para uma igreja menor, peguei a igreja principal, entreguei na mão dele, tá andando, tá bem, tá maravilha. Eu fui alguns domingos lá, o povo tá vivendo um delírio, o povo parece que precisava de um pastor mais novo. Eu vou ficar com dor de cotovelo? Eu falei, rapaz, eu vou para Marabá. Eu vou deixar isso tudo na sua mão. Vai e volta, cara. Deus te abençoe. Não, mas você, quando você tem que aprender isso. Há momento na sua vida que você precisa recuar, irmãos. Eu tive um problema de saúde tão grave que eu vou morrer no púlpito, eu pregando no término de um culto, minha pressão estava 19/12, saí direto para o hospital, fiquei internado. Um problema de saúde que eu estava simplesmente, postergando. E aí, meu irmão, com alguém do meu lado que não era Arão, o cabra não é Arão não, o cara é Josué, o cara é bem mais novo. E eu tive um domingo que eu me tranquei no gabinete, eu não tive coragem de ir para o púlpito, porque Deus estava usando o camarada de tal maneira, eu falei, eu vou aparecer lá, eu vou inibir, ele é minha ovelha, ele é meu filho na fé. Sabe o que eu fiz? Eu vou para uma congregação, eu não vou nem sentar no púlpito para atrapalhar o jovem. Deixa ele dar a saúde dele, a vida dele. Deixa o menino rodar. Vamos para um rápido intervalo. Eu queria deixar uma pergunta, talvez eu não consegui, talvez aqui no meu pensamento, montar como é a cronologia disso, mas imagino Arão tenta de alguma maneira esvaziar ou tomar lugar de Moisés, enfim, depois eles se reconciliam. Em que momento entra Josué nisso tudo? Arão era vivo, viu a escolha de Moisés quanto a Josué, e ele, poxa, era para ser eu tentei tomar, será que, porque eu não estou mais no jogo, e claro, morreu antes, mas ele viveu esse processo vamos dizer assim, de subida, de aparecimento de Josué nisso tudo. Como foi, vocês imaginam, a relação e como é que ele recebeu esse tipo de notícia? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já.